João 3. Nós vamos ler inicialmente do verso 1. Vamos ler até o 22. Assim diz a palavra de Deus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade lhe digo, que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que do que vimos. Mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Podemos ler juntos o verso 16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, por não crer no nome do único Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Finalmente, verso 22, depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judeia. Ali permaneceu com eles e batizava. Senhor Jesus, nós estamos mais uma vez diante da Tua palavra, Deus. Ela que frequentemente nós lembramos que não é uma palavra humana, não tem criatividade humana envolvida, Deus, mas é de pura inspiração do Senhor, Deus. Ela é inerrável, Deus. Ela é perfeita, Deus. E é aquilo que nós precisamos para conhecer a Ti e viver de maneira digna do Teu Evangelho, Deus. Nessa noite nós clamamos mais uma vez
uma provisão do Teu Santo Espírito, para que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração, Deus, e assim transforme nossas vidas, a imagem e semelhança do Teu único Filho. Essa é a nossa oração e assim fazemos. Se você concorda comigo, diga amém. Meus queridos, nós estamos hoje no dia especial de culto de batismo, o qual eu acredito que é a principal manifestação pública de que algo aconteceu na vida desses irmãos que estão aqui. Algo transformou radicalmente a maneira de viver deles. Algo foi tão impactante, um encontro com Jesus tão marcante, que hoje, publicamente, eles querem ser identificados como seguidores de Jesus. Assim como Jesus morreu, eles testificam no batismo que eles estão morrendo para o seu estilo de vida passado, a sua cultura antiga, o seu padrão de pensamentos passados. Mas assim como Jesus ao terceiro dia ressuscitou, eles também testificam ao subir das águas que eles nascem novamente para imitar o seu Senhor e Salvador. E hoje, todos eles testificam publicamente que existe um maior amor nas suas vidas. Um amor maior do que todos os outros amores que eles já experimentaram em vida. Um amor que faz com que eles passem a priorizá-lo, honrá-lo, desejá-lo acima de qualquer outro amor. Isso, teologicamente falando, usando uma expressão de Jesus, significa nascer de novo. Mas o que de fato é nascer de novo? Eu acredito que nós estamos diante de uma das principais perguntas que já foram feitas a Jesus. Como nascer de novo? Será que eu nasci de novo? Por que eu preciso nascer de novo? Eu acredito que uma reflexão sincera sobre esses questionamentos pode transformar nossas vidas e mudar o nosso destino eterno. Então, olhando para esse texto, eu lhe convido a tomarmos aqui algumas aplicações. Antes disso, eu gostaria de contextualizar um pouco. No fim do capítulo 2, que nós não lemos, mas se você perceber o verso 22 ao 25, você vai perceber que Jesus ele estava em Jerusalém. Obrigado, meu irmão. No período da Páscoa. Muitos milagres, maravilhas e sinais ele já tinha feito. E por causa desses milagres, o texto vai dizer que muitas pessoas começaram a crer em Jesus e seguir a Jesus. E aí o texto destaca que Jesus olhou para a fé dessas pessoas e ao sondar os seus corações, enxergar aquilo que está no seu íntimo, reprovou a fé dessas pessoas. Em outras palavras, o povo seguia Jesus pelos milagres. E aí Jesus olhou para eles e disse: eu sei o que de fato vocês querem. E o que vocês estão procurando, a motivação que está no coração de vocês, não é poderosa o suficiente para salvar vocês. E nesse contexto, aparece um homem chamado Nicodemos, um principal dos religiosos daquela época. Um homem que com uma grande reputação procura Jesus na calada da noite, o que não era muito comum naqueles dias. Alguns vão dizer que ele fez essa procura de noite por vergonha de ser identificado com Cristo, ou medo, já que Jesus já estava experimentando uma grande opressão, e ele, pelo seu status religioso, ser identificado como Cristo, como seguidor de Cristo, um amigo de Cristo, poderia ameaçar sua vida. Então, talvez por medo, ou segundo alguns, talvez para testar Jesus, o qual eu não acredito. Ou ele queria ter um tempo a só com Jesus, o que é bem provável. Nesse período, depois de tantos milagres, Jesus sempre estava rodeado por multidões. Ter um tempo a só com ele para tirar dúvidas era difícil.
Mas de fato nós não sabemos a real motivação de Nicodemos. O que nós sabemos é que ele encontra Jesus de noite. E ele começa um diálogo reconhecendo os feitos de Cristo, enchendo Jesus de elogios, exaltando quem Jesus é, dizendo Rabi, ou seja, mestre. Eu sei que você é enviado de Deus, porque ninguém pode fazer o que você faz se esse não estiver com ele. Reconhecendo que Jesus era o enviado de Deus, que tinha a verdade, que tinha os bons ensinamentos. Mas rapidamente, sem que ele pudesse continuar essa conversa, se aprofundar no seu discurso, Jesus já para ele e diz, em verdade eu te digo, se você, Nicodemos, não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Em outras palavras, durante toda aquela veneração que esse homem estava fazendo a Jesus, todo aquele reconhecimento, Jesus corta eles, para. Nesse momento não é tão relevante falar sobre os milagres que eu já fiz, sobre os milagres que eu posso fazer. Não é tão relevante agora tirar todas as suas dúvidas teológicas. Existe algo muito mais importante para você, Nicodemos. Existe algo muito mais urgente, algo que é imperioso nós pararmos esse momento, e é você entender que você precisa nascer de novo. Impactado com essa afirmação de Jesus, esse homem, que era um doutor da lei, agora, muito provavelmente confuso, ele passa a questionar, então, como assim? Eu nascer de novo? Um líder religioso como eu? Um pastor de Israel? Eu sou um senador do meu povo, profundo conhecedor, eu nasci de novo? Como homem velho, letrado, doutor, com anos de experiência, eu vou voltar ao ventre da minha mãe? E Jesus mais uma vez diz, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Meus irmãos, nós estamos diante de algumas lições preciosas, de verdades sobrenaturais do Evangelho, que era a base do ministério de Jesus, foi a base do ministério dos apóstolos, e tem o poder de transformar as nossas vidas. Então, com muito carinho, eu queria pedir um pouco da sua atenção para aquilo que nós vamos ver agora. Olhe comigo, por favor, o versículo 3, em seguida, o 5 e o 7 do capítulo 3. Parte B do versículo 3. Não, vamos ler todo, perdão. Verso 3, Jesus respondeu, em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 5, Jesus respondeu, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo 7, não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O nosso pastor Gerson, ele sempre nos lembra que quando a Bíblia diz algo uma vez, ela já é importante. Quando diz 2 vezes, mostra que isso é mais relevante ainda. Quando diz 3, é um bom sinal que a gente tem que parar o que a gente está fazendo e dar uma atenção especial. E nós estamos falando de algo que foi repetido 3 vezes em um breve discurso pelo próprio Jesus Cristo. Jesus aqui, ele está trazendo uma primeira grande lição para toda a humanidade. De que todos, essa é a primeira aplicação da noite, todos precisam nascer de novo. E a forma que Jesus se portou com esse homem, é a demonstração da prática desse conhecimento. Jesus estava ali, na calada da noite.
já em um contexto não tão confortável perante os religiosos. Chega um homem que ele sabia que era um líder religioso e começa a adorar e a reconhecer os seus milagres. Provavelmente Nicodemos, ele estava curioso para entender mais sobre milagres mesmo. Inclusive, se você já assistiu The Chosen, né, é bem interessante que ali mostra um pouquinho do contexto e do que provavelmente estava acontecendo com Nicodemos. Então Nicodemos, ele estava curioso pelos milagres. Jesus poderia ter feito o que provavelmente eu e você teria feito. Continuava falando sobre os milagres. Você vai concordar comigo que em um contexto de perseguição e provocação de religiosos, ter um líder religioso como amigo, no seu time, era muito vantajoso. Ele poderia estar ali conquistando um patrocinador para o seu ministério. E não qualquer um, nós estamos falando de Nicodemos. Ele poderia, naquela conversa, ter conseguido um baita advogado para defender ele no sinédrio. Bastava continuar falando aquilo que ele queria. Recebendo aquela adoração, se prolongando na conversa sobre os milagres, tirando algumas dúvidas que ele queria. Ou simplesmente, caso Jesus fosse como um de nós, e tivesse cansado de todo aquele blá blá blá, aquela ladainha, aquelas perguntas tentando testar ele, ele podia simplesmente ter se omitido nessa verdade. Ele poderia ter evitado aquele desgaste. Ora, é de noite. Provavelmente Jesus estava cansado. Esses religiosos vivem me provocando, me tentando. Ele poderia simplesmente ter dito: Nicodemos, beleza, continua aí no teu rumo. Quando chegar lá no fim, tu vai ver onde é que tu vai chegar. Mas Jesus, na verdade, ele mostra que a verdadeira compreensão de que todos precisam nascer de novo nos leva a agir com compaixão. Então Jesus olha uma alma perdida e sedenta e ele se comove a não dizer aquilo que ele queria ouvir. Não ser um coach naquele momento. Não trazer uma alegria ao seu coração. Mas a compaixão de Jesus leva ele a dar a água que mataria a sede. Saciar a fome dele. Entregar aquilo que ele precisava. Então Jesus realmente chega lá e diz: Nicodemos, quem não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. E aí Jesus nos ensina que a credencial para entrar no reino de Deus não é outro senão o novo nascimento. Então, quando eu e você chegarmos lá nos portões celestiais e batermos, não vou ousar dizer quem é que vai nos receber. Eu posso chegar lá e dizer: ora, me deixa entrar porque eu era pastor na igreja do Nazareno. Não é essa a credencial. Me deixa entrar porque eu dava esmolas, eu dava dízimo, eu ajudava o pobre. Não é essa a credencial. Mas eu dediquei toda a minha vida, todos os meus recursos, toda a minha energia para servir o Senhor. Não é essa a credencial. Eu fiz milagres, maravilhas, manifestei prodígios no nome de Deus. Não é essa a credencial. Jesus está dizendo que o único cara crachá que vai dar certo lá nos portões celestiais é olhar e dizer: seu João, Dona Maria, você nasceu de novo e o seu nome está escrito no livro da vida. A única credencial que se aplica à entrada no reino de Deus é o novo nascimento. Não há uma outra forma de participar desse reino. Não há um jeitinho, um atalho ou um meio caminho. Ou você nasce de novo, ou você não entra no reino de Deus. E Jesus está dizendo de uma forma muito enfática que isso se aplica a todos. Quando eu digo todos, não apenas os mais imorais, devassos, depravados, corruptos moralmente. Eles também. Não apenas os que se consideram bons, justos, religiosos, que acham que não precisa porque já está bem na fita com Deus. Estes também.
Não apenas os ateus e libertinos, estes também. Não apenas os que confessam outros deuses em uma outra religião, estes também. Jesus está dizendo que todos estes, todos os homens, todas as mulheres, de todos os povos, nações e cultura, sem nenhuma exceção, todos precisam nascer de novo. E todos envolve todos nós. Todos que aqui estão, todas as pessoas que teremos contato em vida, todos nós precisamos nascer de novo. Do contrário, não seremos participantes do reino de Deus. Olhe comigo o versículo 9 e 10, por favor. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Esse é um texto muito icônico, muito marcante, porque além das verdades ensinadas por Jesus, ele também nos provoca a refletir que cada ser humano, muitas vezes, tem uma falsa percepção de ter nascido de novo, quando nunca nasceu de novo. Uma falsa ilusão de que estou salvo, quando na verdade eu não estou salvo. Nós observamos isso agora com Nicodemos. Certamente Nicodemos ele ficou escandalizado. Como assim? Eu, Nicodemos, membro do Sinédrio, um dos principais dos judeus, não sou salvo? No que diz respeito à salvação da sua alma, ele provavelmente acreditava que estava bem, mas Cristo advertiu que na verdade não estava nada bem. Nós olhamos para Nicodemos, especialmente esse texto que acabamos de ler, versículo 8 e 9. E aprendemos que o mero conhecimento não nos leva necessariamente ao novo nascimento. Saber que Jesus foi enviado por Deus, aceitar as Sagradas Escrituras como palavra de Deus e os ensinamentos de Jesus como verdadeiros, não significa que eu nasci de novo. Nicodemos fez isso. Verso 2. Rabi, reconheço que você vem da parte de Deus. Em outras palavras, ele está dizendo: eu sei que tu és o mestre. O teu ensino é verdadeiro, eu estou disposto a seguir. Eu creio nas profecias, eu examinei as profecias, percebo que o Senhor é enviado sim. A verdade está contigo. Mas Jesus olhou para ele e disse: não, você não está salvo. Nicodemos, ele era um dos 71 homens que regulava a religião da época. Não estamos falando de qualquer um. Ele tinha a ciência, ele tinha o conhecimento, ele havia examinado as Escrituras, os ensinos de Jesus, acatou Jesus como mestre, mas Jesus ainda não era o seu Salvador. Porque no que diz respeito à salvação, Nicodemos ainda estava preso a outros fundamentos, que não exclusivamente Jesus. Muitas pessoas em nossa geração aceitam a Bíblia como verdade. Poucos que nós estamos evangelizando e conversando, quando nós perguntamos: você crê na Bíblia? Poucos vão dizer não. A maioria, mesmo que seja por constrangimento, ou por não ter uma outra opção, um outro embasamento, vai dizer que aceita a Bíblia como verdade, que aceita Jesus como verdade, mas eles não nasceram de novo. Só acatar a Bíblia como verdade, Cristo como ensinamento de verdade, não significa que nascemos de novo. Ainda no versículo 2 encontramos uma outra aplicação em Nicodemos. Ele vai dizer: porque ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz, se não estiver com Ele, se não estiver com Deus.
Em outras palavras, saber que Deus existe, acreditar nos seus milagres e feitos, também não tem nada a ver com nascer de novo. Nicodemos acreditava que Deus era real. Ele tinha visto os milagres de Jesus, ele acreditava nos milagres de Jesus, mas ele não estava salvo. Vou ler novamente João 2, 23 ao 25, que eu mencionei. Olha só. Estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos. E não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Mais uma vez, Jesus fez milagres, o povo viu, o povo creu. Jesus olha para a multidão que estava crendo e diz: eu conheço a natureza de vocês. Eu conheço a motivação de vocês. Eu sei onde o coração de vocês está para buscar a salvação e não está em mim ainda. Nicodemos e o povo reconheceu os milagres e essa fé foi reprovada. Nós lembramos de Tiago, capítulo 2, verso 19, em que o apóstolo vai dizer: vocês creem que existe só um Deus? Parabéns, até os demônios creem e ainda tremem de medo por causa disso. Em outras palavras, Tiago está exortando aqueles que diziam: não, mas eu creio em Deus. Ele está dizendo: até os demônios têm mais reverência do que aqueles que só dizem crer em Deus. Mostrando que a mera crença de que existe um Criador, um supremo arquiteto, uma energia poderosa, só a crença de que existe um divino não significa nada no que diz respeito à tua salvação. Só a crença de que Deus criou tudo e tem poder para fazer milagres não significa que você nasceu de novo. Nós vivemos em uma geração de pessoas que muitas vezes a sua espiritualidade se resume apenas na crença de que Deus é real e faz milagres. E aquilo que ele sabe sobre o Evangelho se resume nisso. Não, eu creio, Deus é real, existe só um Deus. Eu creio, Ele tem poder. O que mais? Quem Jesus é para você? No entanto, uma fé que se resume à existência de Deus e o seu poder, não é uma fé que salva. Eu olho ainda para Nicodemos e percebo uma outra falsa interpretação, que muitas vezes nos leva a achar que estamos bem com Deus. Nascemos de novo, estamos salvos, quando na verdade, talvez, seja um dos maiores fatores de ilusão de novo nascimento, que é ter uma vida ética e moralmente correta. Nicodemos certamente era um dos homens mais irrepreensíveis do seu tempo. Jejuava 2 vezes por semana. A gente às vezes tem dificuldade de lembrar a última vez que jejuamos. Ia sempre à sinagoga. Dava o dízimo de tudo. Obedecia fielmente todas as normas conhecidas. Ou se esforçava para isso. Mas Jesus olhou para ele e disse: você não está salvo, Nicodemos. Pastor, eu não fumo, eu não bebo, eu não me prostituo, eu não falo palavrão, eu não minto, não sonego imposto de renda, sou educado no trânsito, sou um bom marido, um bom filho, tento ser um bom esposo. Nicodemos certamente fazia tudo isso. E eu não estou dizendo que não é importante. Mas isso não significa necessariamente que você está salvo. Isso pode ser sim o resultado de um novo nascimento, o Evangelho lhe transformando, ou simplesmente você teve a graça de receber uma boa educação. Princípios e valores lhe foram passados e você se tornou uma pessoa
íntegra, mas não significa que você nasceu de novo. Muito pelo contrário, esse senso demasiado de bondade que muitos têm é um reflexo de autojustificação. Em outras palavras, eu me basto. A gente pode não falar, porque é constrangedor professar isso. Mas o nosso coração analisa a nossa vida e diz, não, mas eu sou bom. E a autojustificação é um dos maiores atos de apostasia. A autojustificação significa total rejeição do sacrifício de Jesus. E eu ouso dizer que ele é tão demoníaco quanto a total depravação. Tanto aquele que abandona totalmente os princípios bíblicos e diz, eu vou viver como eu quero, deliberadamente no pecado e não me importo com Deus. Como aquele outro que diz, eu não preciso de um sacrifício porque eu sou bom o suficiente. Ambos estão caminhando para a condenação eterna. Ao contrário do que a humanidade ensina, nesse texto, Cristo falou sobre isso também. A nossa natureza, ela é essencialmente pecaminosa. Por mais que o nosso exterior esteja contido, a gente aprende a moldar, domar, igual um animal selvagem. A gente aprende a dominar. A gente aprende a dominar, inclusive, é difícil, mas refrear nossa língua. Muitos não precisam nem do Espírito Santo para conseguir se calar. A gente aprende a fazer tudo isso. A dominar nossa mente, nossos impulsos. Então, por mais que o exterior a gente consiga conter, o nosso interior, as nossas intenções, os nossos pensamentos, só Deus sabe como são perversos tantas vezes. E nesse caso, qualquer um que por mais que se considere bom, como Nicodemos, se não nascer de novo, não poderá entrar no reino de Deus. Então nós já vimos com Nicodemos o que não é nascer de novo. Vamos agora tentar ver o que é então esse novo nascimento. Em primeiro lugar, olhe comigo o versículo 5, por favor. Jesus explicou. Em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Perceba que nas outras vezes, Jesus usou a expressão nascer de novo. Aqui, de uma forma, já explicando, Cristo usou a expressão nascer na água e no Espírito, como sinônimo de nascer de novo. Ele já está nos explicando o que é então nascer de novo. Quando Jesus usou a expressão nascer na água e no Espírito, ele estava lembrando a Nicodemos, que era um doutor da lei, algo que ele sabia de cor. E se puder lançar aí, por favor, Ezequiel 36. Vamos olhar verso 25 ao 27. É por isso que Cristo vai dizer, tu é doutor da lei. E você não entendeu ainda, vou lhe lembrar. Ezequiel 36, 25 a 27. Promessa de Deus. Então, aspergirei água sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Também vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E ainda porei dentro de vós o meu espírito. E farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis as minhas ordenanças, e as observeis. Jesus está dizendo, Nicodemos, o nascer na água e no Espírito é aquilo que já está profetizado desde Ezequiel. A água sempre simbolizou essa purificação, limpeza, batismos. Naquele tempo de Nicodemos, João Batista já estava batizando.
E quando ele batizava, ele dizia: eu batizo para a remissão de pecados, para a purificação. Nicodemos conhecia muito bem essa linguagem. Nascer da água, o próprio texto diz, a água virá e ela lavará as suas imundícias, os seus ídolos. Nascer da água fala sobre uma purificação interior. É ser tomado por um arrependimento genuíno dos nossos pecados. É por meio da fé em Cristo usufruir dessa graça que nos oferece um perdão precioso. Nascer da água é ter os nossos pecados perdoados. Aquilo que foi passado ficar no passado. A culpa ser lançado no mar do esquecimento. E agora, sem esse peso, eu posso ser uma nova criatura. Eu posso começar como um bebê, de novo, limpo, sem sujeiras. Isso é nascer da água. Nascer do Espírito. Aí o profeta Ezequiel continua dizendo: eu também vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirareis da vossa carne o coração de pedra, e darei um coração de carne. E porei dentro de vós um espírito, e farei que ande no meu estatuto, guarde as minhas ordenanças. O Espírito simboliza o poder que vem de Deus, aqui falado pelo profeta Ezequiel, como um novo coração. O novo nascimento, ele não apenas limpa como água aquilo que a gente já fez no passado, nossos pecados e nossos ídolos. O novo nascimento também nos empodera por meio do Espírito Santo para viver dignamente daqui para frente, uma vida para a glória de Deus. Então não tem como viver para a glória de Deus se não nascer de novo. Não tem como viver uma vida digna do Evangelho se não for uma transformação pelo Espírito Santo. O Espírito, disse o profeta, ele nos dá um novo coração, ou seja, novas afeições, novas paixões, novos sentimentos, uma nova forma de pensar. Então, pastor, eu amo demais esse meu pecado e eu não consigo me viver uma vida sem estar vivendo com esse pecado, que é a fonte da minha alegria, a fonte do meu prazer. O novo nascimento tira esse coração de pedra, dá um novo coração. O Espírito Santo vem, ele dá novas afeições, novas paixões. É por isso que é sobrenatural. Não dá para a gente falar no campo da razão. É preciso nascer de novo. Se não fosse o nascer do Espírito, nós poderíamos voltar outra vez a arruinar nossas vidas. A água viria e limparia, mas a gente voltaria para a lama novamente. Mas com o nascimento do Espírito, entra em nossa vida um poder que nos permite ser o que jamais poderíamos ser por nossos próprios meios. Que nos permite fazer aquilo que jamais poderíamos fazer. Um poder que nos capacita a não ceder às tentações. Um poder que nos permite viver em santidade. A água e o Espírito simbolizam o poder purificador e fortalecedor de Cristo. Ele poda o nosso passado e nos concede vitória no futuro. Aquilo que o mundo, na sua ignorância, assim como Nicodemos, ele via a transformação radical que acontecia nos seguidores de Jesus. Isso deixava uma pulga atrás da orelha. O povo olhava para Pedro e dizia: como é que pode Pedro agindo dessa forma? Eles olhavam para João, eles olhavam para Tiago, futuramente olhavam para Paulo. Eles, como pode? Fulano que agia assim, que pensava assim e agora vivendo dessa forma. Isso sempre deixava uma pulga atrás da orelha. O mundo vê nossas mudanças radicais, muitas vezes nos toma como alienados, ou uma lavagem cerebral que é feita na igreja. Mas nós que experimentamos o nascer de novo, a água que sacia a sede do nosso interior, nós sabemos muito bem de onde vem essa revolução.
O que faz com que um homem, uma mulher que era alcoólatra, mentiroso, prostituto, drogado, viciado, imoral, um ladrão, um corrupto, famílias arruinadas, tenha a sua vida totalmente transformada. Ou o que faz com que um homem ou uma mulher extremamente religioso, que se considera superior a todos, o mais justo, o mais íntegro, o mais correto, enxergue que ele é tão pecador como o pior dos pecadores e se renda humildemente a Jesus Cristo. Só o poder do Evangelho, só o novo nascimento, é só uma nova vida. A título de curiosidade para aqueles que gostam um pouco mais de teologia, inclusive peço perdão, que minha última pregação, fui dar uma olhada depois, não tive tempo de repassar, então, quando eu fui ver, eu disse, misericórdia, amor, parece que eu estava dando aula no seminário. Foi teologia demais, e esse papel aqui não é um papel de transmissão de conhecimento, gente, é de vida, amém? Então, às vezes o pastor, ele se excede, mas Deus é bom. Mas, para aqueles que gostam um pouquinho mais de aprofundamento, quando Cristo fala de nascer de novo, a palavra aqui, anodem, que é uma junção de duas palavras. No original, nós temos a parte novo, que é a partir do nada, e também algo que vem de cima do céu. Quando Jesus diz esse nascer de novo, Ele está dizendo, é algo totalmente diferente de tudo que você conhece e vem do alto. Não é algo que você consegue pelos seus próprios méritos, na sua própria busca. É algo que vem do céu, vem de Deus, é diferente de tudo que você conhece. Esse é o nascer de novo. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5:17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo fez novo. Glória a Deus. Caminhando para o fim, versículo 15 e 16. Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, mais uma vez, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pastor, eu entendi o que não é o novo nascimento, entendi que todos precisam passar pelo novo nascimento. E o que é o novo nascimento? Nascer na água, purificação de vida. Nascer no Espírito, uma capacitação sobrenatural de Deus. Mas como eu recebo isso? Vou enfatizar só o trecho, se não for claro. Para que todo o que nele crê. Verso 15, verso 16. Para que todo o que nele crê. Só se recebe o novo nascimento por meio da fé. O novo nascimento ocorre quando em fé eu abraço o evangelho maravilhoso de Jesus. O evangelho de Jesus confronta tanto a minha libertinagem, como também a minha vã religiosidade. Todas as vezes que eu, enquanto ser humano, eu penso que eu estou me salvando, porque eu busco fazer o bem, porque eu estou buscando viver corretamente, porque eu ajudo o próximo, eu estou no mesmo raciocínio de Nicodemos. E isso é vã religião. O Evangelho me mostra que eu não nasci de novo. Se eu estou entendendo que eu sou salvo por mérito próprio, Jesus diz, é necessário que você nasça de novo. Não importa se Nicodemos era aparentemente santo, íntegro, servo, conhecedor, ele não estava salvo. Porque não se nasce novamente por mérito. O novo nascimento só se recebe mediante graça. E para isso, eu preciso aceitar que as minhas obras de justiça não valem nada para me salvar. Que eu não sou melhor do que ninguém.
que eu não mereço a salvação mais do que ninguém, e me humilhar de tal forma a receber esse favor gracioso de Deus. Então o Evangelho, quando eu abraço ele em fé, a primeira coisa que eles bufeteiam é essa minha vã religião. Mesmo sem merecer, Jesus morreu sacrificialmente por mim, provando que Ele me ama e que Ele me deseja salvar. Isso é uma fé salvadora. Por outro lado, quando eu abraço o Evangelho, a minha vã religião é esbofeteada, mas também a minha libertinagem o é. Todas as vezes que alguém pensar que pelo fato da salvação ser por graça, eu posso viver com o meu bem entender, que se a salvação não é por obras, então eu não preciso me esforçar tanto assim para viver de maneira santa, o Evangelho vem mais uma vez e espanca a minha carnalidade. O Evangelho de Jesus me mostra que se eu ainda não nasci de novo, porque esse pensamento é um pensamento de uma mente carnal, mostra que eu não amo Jesus tanto assim, que Ele não é ainda a minha prioridade de vida, que Ele não é o meu amor maior, e que eu não o conheço verdadeiramente. Porque todo aquele que nasceu de novo, passa a ter uma íntima conexão com Deus por meio de Jesus. E essa conexão, ela se expressa em amor a Jesus. Não qualquer amor, mais uma vez, mas o maior de todos os amores. Nascer de novo nos faz querer viver para Jesus e agradar a Jesus. Logo, aquele que nasceu de novo, ele deseja ser santo, porque ele vai correr atrás da salvação? Não. Ele deseja ser santo, porque ele quer estar cada vez mais conectado com o amor da sua alma. Ele deseja ser santo, porque ele nasceu de novo e ele quer estar conectado com Jesus Cristo. E só dá para fazer isso em santidade de vida. Ele deseja ser santo, porque ele sabe que é assim que ele traz alegria ao seu Pai. Quem nasceu de novo, busca o conhecimento, mas não como Nicodemos. Busca o conhecimento porque deseja conhecer mais sobre o seu Senhor e Salvador. Quem nasceu de novo, se esforça para ser justo, praticar o bem, porque sabe que isso alegra o coração de Jesus. Em outras palavras, de uma maneira bem simples, quem nasceu de novo, vive como se tudo girasse em torno de Jesus. Não algumas coisas. Não um domingo. Não uma prática religiosa. Mas tudo. Quem nasceu de novo passa a entender que tudo é sobre Ele. E cada vez mais é menos sobre nós. Tudo é cada vez mais para Ele e menos para nós. O que fazemos, o que pensamos, a maneira como agimos, tudo está fundamentado no nosso amor a Ele. E isso só se alcança por meio da fé. Dito isso, meus queridos, em uma noite linda de batismo, em que 6 pessoas estão publicamente professando que nasceram de novo. É uma grande oportunidade para que todo aquele que ainda não experimentou o novo nascimento, assim o faça e faça agora. Então não importa se você entrou nessa igreja pela primeira vez na sua vida, você nunca pisou numa igreja, não importa. Ou não importa se você já tem 70 anos de membresia de alguma igreja, também não importa. Não importa se você até hoje vivia de maneira libertina, ou se você era um profundo religioso, também não importa. Se o Espírito Santo fala ao seu coração nessa noite que você precisa nascer de novo, a palavra do Evangelho para a gente é:
não endureça o seu coração, mas se entregue ao Evangelho Salvador de Jesus. Assim como Jesus disse a Nicodemos, nada mais importa. Tudo é secundário. Qualquer conversa que você quiser ter, qualquer dúvida que você tiver, qualquer afazer que vier à sua mente, qualquer outra coisa, qualquer pessoa, tudo é secundário se você ainda não nasceu de novo. Queria que você curvasse sua cabeça, fechasse os seus olhos. Nessa noite, pela palavra de Deus, o Senhor nos lembra que é necessário que todos nós, sem exceção, nasçamos de novo. Nós temos pouco tempo, e talvez isso fosse constrangedor para alguém, mas eu queria lhe convidar a fazer essa autoanálise. Só você e Deus. Eu creio que muitos entraram essa noite sem ter experimentado um novo nascimento. E o Espírito Santo nos dá mais uma oportunidade para abandonar tanto o nosso orgulho religioso, como a nossa libertinagem. Se agarrar a Jesus com tudo que temos e somos, entregar o nosso amor maior a Ele e receber o novo nascimento e salvação. Então, só entre você e Deus eu quero orar nessa hora. E se você entende que está entregando a sua vida nessa noite, depois pode procurar qualquer pastor ou um líder. E nós queremos lhe encaminhar na fé também. Santo Deus, te damos graças porque o maravilhoso Evangelho de Jesus Cristo chegou às nossas vidas, Pai. Te damos graças porque todos nós estávamos fadados ao inferno e não tinha escapatória, Deus. Nós pecamos em pensamento, pecamos em fala, pecamos em ação, pecamos em omissão. O nosso coração é uma fábrica de ídolos, como temos dito, Deus. Basta piscar o olho e já fabricamos um novo ídolo que tomou o teu lugar. E o Senhor ficou em segundo plano. De tempos em tempos, nos consideramos bons demais, justos demais. Ou tantas vezes, nossos impulsos carnais convencem a nossa mente que está tudo bem, é só um pecado. Eu nasci assim, Deus me fez assim. Todo mundo faz, não tem problema nenhum. Qualquer coisa eu peço perdão depois e está tranquilo. Tudo isso mostra, Deus, como nós precisamos de um Salvador. O Teu Evangelho foi pregado nessa noite, Deus. E eu quero clamar, Deus, que o Teu Santo Espírito faça aquilo que nós não podemos fazer, Deus. Nós clamamos nessa hora, que nesse lugar, que agora, pelo poder do Santo Espírito do Senhor, haja novo nascimento, Deus. Que vidas sejam transformadas. Que vidas sejam regeneradas. Pecados perdoados. Corações de carne sendo tirados. Substituídos por corações de pedra sendo retirados, substituídos por corações de carne segundo o Teu coração. Nós pedimos, Pai, que o Senhor capacite cada um dos nossos irmãos a viver em santidade, Deus, amando o Senhor acima de tudo. E que seus nomes estejam escritos no livro da vida, Pai. E quando chegarmos lá, todos nós possamos passar toda a eternidade contemplando e adorando o Cordeiro. Essa é a nossa oração. Se você crê e concorda comigo, diga amém. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus. Deus é bom. Amém.